Graça e paz a todos, aos presentes primeiros e aqueles que vão assistir pelas redes sociais. Que essa palavra encontre um lugar no vosso coração, coração na Bíblia é alma, para que você possa entender e compartilhar essa mensagem. Hoje nós vamos falar de trabalho, né? Nós vamos falar do trabalho para o reino de Deus. Trabalhar no reino de Deus, o que a palavra, o que as escrituras mencionam sobre isso, não é? E, paralelamente, você pode também orar e pedir para que Deus abençoe o teu trabalho secular. Muito bem. Nós temos exemplos na Bíblia. Paulo, por exemplo, ele trabalhava para o reino, mas ele, para o seu sustento, ele se negava a receber dinheiro das igrejas. Então, ele tinha o seu trabalho, que era fazer tendas. Então, Paulo trabalhava para o reino e trabalhava secularmente também. E Deus abençoava em ambos os seus trabalhos, né? Ambas as atividades. Muito bem. Então, o trabalho para o reino, ele é real, porque Jesus declarou isso. Jesus disse, né? Ali quando estavam questionando ele, de ele trabalhar no sábado. Né? Como Jesus, sendo judeu, poderia trabalhar no sábado? Né? E Jesus respondeu dessa forma: o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. O Senhor nos tem aqui, como foi falado já hoje aqui, para pregar o Evangelho do Reino. Foi falado aqui que quão bom seria se nós soubéssemos a vontade de Deus, não foi? A vontade do Senhor para fazer. A vontade do Senhor é que preguemos o Evangelho do Reino. Foi lido aqui também para nós não nos embaraçarmos com os negócios deste mundo. Será que Deus está falando para nós não trabalharmos aqui secularmente? Será que é isso que Deus está falando? Não. O Senhor está falando sobre o trabalho do reino, não se embaraçar com os negócios deste mundo. Por exemplo, o Senhor muitas vezes, ele, no nosso propósito de pregar o Evangelho do Reino, ele nos dá uma atividade que leva à pregação do reino, onde nós demonstramos o amor de Deus em nós, para com o próximo, mas não podemos omitir o Evangelho do Reino, que é a salvação. O trabalho, por exemplo, se você quiser fazer uma visita nos hospitais, por exemplo, é um trabalho, né? Vai lá orar, mas se você for lá só ficar na oração, né? Porque a igreja ora, a igreja tem que estar... Sim, a igreja tem que estar orando. Mas se você for lá e omitir a salvação, você está se deixando se embaraçar, alguma coisa te atrapalhar, né? A vontade de orar é maior do que de salvar a pessoa. Mas no nosso coração, a nossa vontade maior tem de ser de levar a salvação. Né? E quando que nós fazemos isso? Em todo o tempo. No tempo que estamos acordados, nós fazemos isso. Né? Dá oportunidade, ainda mais hoje com as redes sociais. Né? Todo dia nós temos pelo menos um versículo para compartilhar. Um versículo que você pode acessar nas redes sociais e meditar. E claro, não deixe nada te embaraçar. Fale da salvação. No nosso caso aqui, todo versículo, o versículo diário, tem palavras sobre salvação. Né? Então, basta você compartilhar. Outro versículo que fala sobre trabalho. Preste atenção. Por que será que Deus deixou escrito isso? Olha, ele diz assim, ó. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita. Na época da colheita, ajunta seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Aqui, esse provérbio, para a sua igreja em particular. É para todo mundo, mas em particular para a sua igreja. Para a sua igreja em particular. É para todo mundo, mas em particular para a sua igreja. Nós não podemos ficar calados, nós não podemos deixar de pregar o Evangelho todo o tempo. Por quê? Porque o tempo passa rápido. Né? Aqui o senhor está falando da formiga, que num certo tempo do ano, o que ela faz? Mesmo sem ter chefe, sem ter supervisor, sem ninguém mandar, ela vai e ajunta para a época de frio. Nós pregamos o Evangelho por quê? Para a época da morte.
Porque se a pessoa morrer sem salvação, ela vai para o inferno. Mas se nós ajuntarmos, ou seja, se nós pregarmos o Evangelho, e essa pessoa vier a morrer, nós sabemos o quê? Que a vida vai continuar eternamente com o Senhor. Não é isso? Outro versículo sobre trabalho, né? Filipenses 2, 14 a 15. Façam tudo sem queixas e discussões. Vou falar de novo que às vezes as pessoas não leem, né? Pensam que é o contrário, façam tudo com queixas e com discussões. Não. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Muito bem, é bom saber que nós brilhamos na escuridão, mas não é o nosso brilho, é o brilho de Cristo em nós, que brilha na escuridão espiritual. Né? Então o Senhor tem o quê? A sua igreja para pegar o Evangelho, para demonstrar o amor de Jesus, o que mais? Para ajudar, não é? Mas principalmente a pregação do Evangelho. Se você ajudar, você dizer que ama, mas não pregar o Evangelho, não tem valor. Né? Mas você não pode fazer isso reclamando. Ai, meu Deus, vou ter que acordar cedo. Ai, meu Deus, vou ter que dormir tarde. Ai, aqueles irmãos, aquela pessoa não me ouve. Ai, já falei tantas vezes. Não, isso é reclamação. Deus não se agrada de reclamações. Porque a reclamação, ela pode virar algo nocivo à nossa saúde espiritual. Né? Que é a murmuração. Então vamos tomar esse cuidado, ó, tá vendo? No meio de uma pregação sobre trabalho, o Senhor quer curar a gente, né? E fala para nós, não murmure, deixe de reclamar primeiro para que não se torne murmuração. E trabalhe, né? Trabalhe para o reino. Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Os homens, Deus criou o amor e criou seu plano de salvação para toda a humanidade. O homem criou a religião. Deus criou e propiciou a salvação. O homem foi lá e criou a religião. Para atrapalhar. A religião diz, olha, em primeiro lugar, você não pode isso. Você não pode aquilo outro. Você tem que fazer isso. Tem que fazer aquilo outro. A religião é assim. E Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E Deus recompensa para a igreja. A igreja tem que mostrar o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Esse é o trabalho da igreja. Se o Senhor quiser te dar algumas ferramentas para você fazer esse trabalho, ok. Mas as ferramentas para fazer o trabalho não pode ser maior do que o trabalho. E é isso que o adversário das nossas almas, quando eu digo nossas almas, não são as almas dos cristãos, é a alma de toda a humanidade. O diabo é inimigo do homem. Ele veio distorceu o entendimento das Escrituras. Ele usou exatamente aquilo que a nossa carne anseia. E colocou dentro da religião, dentro das igrejas. Ó, vem que você não vai ficar mais doente, vem que você vai ficar rico, dá o seu tudo que Deus dá o dobro. Né? E a salvação não é ministrada com ênfase, como prioridade. E o Senhor Jesus disse o quê? Buscai o reino e a justiça de Deus em primeiro lugar. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Trabalhar para o Senhor, trabalhar para o reino. 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ué, por que Deus nos deu um espírito então, de coragem? Por quê? Para trabalhar. Nós temos irmãos e irmãs em países que é proibido pregar o evangelho. Eles estão pregando mais do que aqueles que estão livres, em países livres. Por quê? Porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Que possamos usar esse espírito de coragem, de equilíbrio, de poder e amor para pregar, para trabalhar para o reino.
porque o tempo se aproxima. O dia do Senhor está próximo. Mateus 9, 35 a 38. Jesus percorreu todas as cidades e todos os povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. É muito grande o trabalho e são poucos os que estão trabalhando. Oremos para que o Senhor mande novos trabalhadores. Você pode estar dizendo, mas pastor, tem uma igreja em cada esquina. Como é que é poucos trabalhadores? São poucos os que pregam o evangelho do reino como Jesus pregava. O que Jesus pregou? O evangelho do reino, está escrito, Mateus 9,35. Faça essa análise. Começa a observar o que está sendo pregado em nome de Jesus e veja se é a salvação. Perde-se muito tempo, como o pastor e músico, né? Max Witt disse, perde-se muito tempo em contendas e discussões. E a palavra diz, em genealogias, em conversas que não levam a lugar nenhum, e as pessoas estão morrendo sem o evangelho do reino. Oremos para que Deus levante mais pregadores da salvação. 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar e maneja corretamente a palavra da verdade. Como esse versículo é conhecido entre os obreiros das igrejas, não é? Todo obreiro da igreja conhece esse versículo. Agora, o obreiro a se apresentar diante do seu Senhor, Jesus Cristo, tome cuidado para não se envergonhar, porque você não manejou bem a palavra. A palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, mostra e demonstra o plano de salvação do Criador. Se o obreiro não conseguiu distinguir isso, ele pregou o quê? Ele pregou paz, ele pregou prosperidade, ele pregou cura, ele pregou se estar bem, ele pregou multiplicação do pão, ele pregou o que mais? Que Deus desbarata os adversários, que Deus nos protege. Mas deixou de pregar a essência, que é a salvação. Quando se apresentar diante de Deus, vai estar o quê? Envergonhado. Envergonhado. Como aquele que recebeu de Deus um talento para pregar e não pregou, escondeu. Chegou diante de Deus e falou, o Senhor me deu, está aqui, estou salvo. Servo inútil. Sabia que eu queria que você multiplicasse essa mensagem que eu ensinei para você, a salvação, a vida que eu te dei, e você não multiplicou? Não vou entrar nem na sentença. A sentença é dura. Então, vamos manejar bem a palavra de Deus. E manejar bem a palavra de Deus significa pregar a salvação em Cristo Jesus, que é o único meio que tem. Então temos que pregar, é o único que tem. E só a igreja de Cristo tem essa incumbência de pregar o Evangelho. Essa é a mensagem de hoje, sobre trabalhar. Trabalhar para o reino, não trabalhar para esse mundo somente. Você quer trabalhar nesse mundo? Deus vai te abençoar. Estude. Seja um bom funcionário, um bom patrão, um bom dono de empresas, um bom trabalhador. Deus vai te abençoar. Mas não deixe de trabalhar para o reino de Deus e pregar o Evangelho. Porque as pessoas à nossa volta estão indo embora. A igreja vai embora um dia. Eu creio que esse dia está próximo. Então o tempo de pregar o Evangelho do reino é hoje. Use os instrumentos que Deus te deu. Seja igreja enormes, seja
hospitais, escolas, clínicas, seja o dom da palavra, seja o carisma, seja o que for. Use bem os instrumentos, mas para pregar o Evangelho. Que Deus abençoe essa palavra no teu coração e você possa multiplicá-la. Eu vou orar. Senhor Deus, nós somos teus filhos e o Senhor nos chama também de trabalhadores da tua seara nesta manhã. Que possamos fazer um bom trabalho e não se envergonhar do trabalho que estamos fazendo. Que possamos, ó Pai, que o Senhor venha alcançar vidas através da nossa vida quando pregamos o Evangelho do Reino. Nos ajude, nos abençoe, nos proteja. Em nome de Jesus Cristo. Amém.